Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, essa daqui é uma TV tela plana da Gradiente. O modelo dela é TF2140. E essa televisão, pessoal, quando chegou para mim, o cliente disse que estava com problema no teclado, na parte do teclado. Ele falou para mim que apertando qualquer tecla dessa daqui do teclado, aparecia no painel, na TV, escrito que o painel estava bloqueado. Ele chegou para mim e falou que estava sem usar a televisão justamente por causa disso. Teve que comprar, ele disse que só através do controle remoto que ele conseguiu utilizar. Ou seja, no controle remoto ela funcionava perfeitamente, ligando, desligando, trocando canal, volume. E no teclado, na parte do teclado, não funcionava nenhuma dessas teclas aqui. Elas todas estavam inoperantes. Toda vez que você apertava uma dessas teclas, aparecia escrito no painel, na televisão, que o painel estava bloqueado. Acontece, pessoal, que eu tenho pego muita televisão desse modelo, tanto desse modelo como da Philco, que também praticamente é a mesma televisão, com esse mesmo defeito, que na realidade não é um defeito. Na realidade, quando aparece escrito nessa televisão que o painel dela está bloqueado, foi porque alguém colocou uma senha de bloqueio do painel dela, certo? Alguém entrou na parte de bloqueio, foi lá e colocou uma senha. Geralmente acontece que as pessoas compram essa televisão e ela já vem com esse problema, que na realidade foi o outro proprietário da televisão colocou uma senha e não conseguiu tirar essa senha porque ele esqueceu. Muita gente também já vem falar comigo que esquece qual é a senha que coloca nessa televisão e acaba que inutilizando o painel porque não consegue mais colocar o painel para funcionar, porque precisa da senha para desbloquear, entendeu? Um cliente meu, interessante isso, que um cliente meu disse que deixou o filhinho dele brincando com um controle remoto dessa televisão e acabou que ele não sabe dizer como, mas o filhinho dele conseguiu bloquear o painel da televisão. Ou seja, ele brincando com o controle remoto, acabou acessando a parte de bloqueio, colocou lá uma senha, que é uma senha de 4 dígitos, e acabou bloqueando o painel. E ele não sabe, obviamente, qual é o número que faz o desbloqueio desse painel, porque não foi ele que colocou, foi o filhinho dele brincando que acabou colocando esse bloqueio no painel dessa televisão. Então, pessoal, vou passar para vocês aqui, como está tendo muita televisão dessa com esse tipo de problema, que é um problema simples, mas que infelizmente realmente impede a televisão de funcionar pelo painel. Ela fica funcionando só pelo controle remoto. Então eu vou passar para vocês aqui como é que faz para desbloquear o painel dessa televisão. Existem 3 formas. A primeira, certo, seria, já que você não sabe qual é o código, quais são os 4 números, qual é o código de 4 dígitos, os 4 números que foram colocados para bloquear, que foi colocado na senha para bloquear esse painel, então o único jeito é você colocar o código original de fábrica, ou seja, aqueles 4 números que já é padrão de fábrica para desbloqueio desse painel, certo? Vocês vão pegar, já que a parte do painel aqui da frente ela não funciona, qualquer tecla que você pressione aqui ela não funciona, então sempre aparece escrito na tela painel bloqueado. Então vocês vão precisar do controle remoto para poder tentar colocar o acesso da senha padrão de fábrica. Então vocês pegam o controle remoto, vai lá no menu e vai na parte de bloqueio. Entra na parte de bloqueio e digita o código padrão de fábrica. O código padrão de fábrica de 4 dígitos para essa televisão aqui, ele é o 7685. Vocês entram no menu, entram na parte de senha e digitam 7685.
Assim que vocês digitar esses 4 números, vocês vão perceber que ela já vai colocar para você a opção de desbloqueio, e você desbloqueia ela, certo? Só que, pessoal, às vezes isso não dá certo, certo? Às vezes isso não dá certo. Então vocês tenta o segundo modo. O segundo modo, pessoal, de desbloqueio do teclado dessa televisão é reiniciando a memória desse aparelho, certo? Vocês têm que reiniciar a memória dele. Para poder fazer isso é um pouquinho mais complicado, mas eu vou mostrar para vocês como é que faz. Então vamos lá. Vamos reiniciar a memória desse aparelho, certo? Como o padrão, como ela veio de fábrica. Então vocês vão lá. Se o aparelho estiver ligado na tomada, vocês retirem ele da tomada, certo? E vamos lá no painel, lá na parte da frente do painel. Vocês vão apertar menu e volume menos. Vocês vão apertar essas duas teclas e deixar elas duas apertadas. Pega o plug da tomada e liga novamente na tomada, certo? Assim que ela ligar, assim que você colocar o plug na tomada e ela ligar a luzinha de standby, aí vocês vão lá no controle remoto e aperta a tecla mute. Vocês vão deixar essas 3 teclas apertadas, a menu, a volume para baixo e o e o mudo no controle remoto apertada por 12 segundos. Depois disso vocês podem soltar as 3 teclas, certo? Vou recapitular novamente para vocês. Tira a TV da tomada se ela estiver na tomada, e aperta menu e volume menos. Vai lá, coloca a televisão na tomada e no controle remoto vocês apertam a tecla mudo. Deixa as 3 teclas apertadas por 12 segundos e pode soltar. Soltou, vocês vêm aqui na tecla de power e aperta. A televisão deve ligar normalmente e o teclado está desbloqueado. E como você reiniciou a memória, então vocês só tem que fazer um ajuste dos canais, aqueles ajustes que a gente faz quando a gente mexe com a parte da memória, certo? Esse aí, pessoal, é o segundo jeito. O terceiro jeito, pessoal, quando você tenta acessar a memória pela senha padrão de fábrica, não deu certo. Você tentou fazer também reiniciar a memória pelo teclado, também não deu certo. Então o único jeito que tem, pessoal, é vocês trocar a memória desse aparelho. É o único jeito. Já aconteceu casos de eu entrar com a senha padrão de fábrica, não funcionou. Já aconteceu casos também de eu entrar com reiniciação da memória pelo teclado, também não funcionou. E o único jeito foi trocar a memória desse aparelho. Vou mostrar aqui para vocês a memória desse aparelho. Bem, pessoal, a memória desse aparelho ela é diferente das memórias que a gente está acostumado a trocar. A memória desse aparelho aqui, o chip de memória desse aparelho aqui é esse pequenininho aqui, ó. Ele é o CI 102. Ele é um CI pequenininho do tipo 24C08, certo? Ele também você pode trocar ele por, tanto faz você botar o 24C08 como você também pode colocar o 24C16, que tanto um como o outro eles funcionam normalmente nessa televisão. Agora, como vocês podem ver aí, ele é um chipzinho pequenininho, entendeu? Ele não é um chip grande.
Então, para você soltar esses terminais dele aqui com ferro de solda, vocês têm que ter muito cuidado para não danificar as trilhas aonde ele está soldado. Então, fica um trabalho difícil para poder tirar com ferro de solda normalmente. Então, eu aconselho vocês a comprar um kitzinho de soldagem de SMD. Esse kitzinho ele vende aí em qualquer loja de eletrônica e ele serve para soltar esses integrados pequenininhos sem danificar as trilhas onde esse integrado é soldado. Ele solta normalmente, tranquilamente, sem necessidade de danificar nada. Não tente tirar isso daqui, pessoal, com o ferro de solda normal, como a gente tenta, como se tira, por exemplo, um integrado desse aqui grandão, entendeu? As trilhas aqui desse integrado aqui, vocês podem ver que as trilhas são maiores, então dá para você trabalhar com ferro de solda aqui tranquilamente, entendeu? Com ferro de solda, com sugador, você consegue trabalhar aqui perfeitamente. Mas esse daqui, ele é muito pequenininho. Se você for tentar tirar com ferro de solda, é arriscado você danificar, entendeu? Os terminais desse integrado que é muito pequenininho. Então você pode fazer o seguinte: você compra o kit de dissoldagem de SMD, entendeu? E usa esse kit para poder soltar essas perninhas aqui. Ele vem com um líquido que você mistura com a solda, uma solda especial que vem junto, e você passa nos terminais do circuito integrado onde você quer retirar. Essa solda ela derrete de uma maneira fácil para você retirar esse integrado. É só você pegar uma pinça de ponta fina depois que a solda estiver derretida e aplicar uma torçãozinha em cima desse integrado, que você vai ver que ele solta tranquilamente. Depois é só você vir com álcool isopropílico, e fazer uma limpeza geral ali, entendeu? Para tirar o resíduo da solda que vem no kit. Que essa solda ela não é uma solda para soldagem igual essa solda normal que a gente vê no circuito, entendeu? Ela é uma solda especial apenas para dissoldagem. Então você retira esse excesso de solda que ficou ali na placa, vocês vão perceber que os terminais do integrado ficou perfeitinho, sem nenhum problema, entendeu, pessoal? Aí é só vocês virem com outro. Vocês vão novamente utilizar o kit para soldagem. Vocês compram o kit de soldagem, que vocês vão ver que as instruções vêm falando como utilizar. E vocês vão ressoldar novamente o integrado. Certo, pessoal? Bem, pessoal, essa televisão aqui tem dado muito esse tipo de problema, entendeu? Mas como vocês viram, para a gente poder retirar o desbloqueio desse aparelho, a gente utilizou, só um instantinho, a gente utilizou aí duas coisas que foram fundamentais. Sem essas duas coisas não dava para fazer o desbloqueio desse aparelho. O primeiro foi o controle remoto e o segundo foi o teclado, certo? Foi o teclado. Então, vocês, antes de poder efetuar essas etapas aí que eu falei, vocês primeiro têm que verificar duas coisas. Primeiro, o controle remoto ele tem que estar funcionando perfeitamente, ou seja, as teclas têm que estar funcionando, as teclas que você vai utilizar, tanto as teclas de numeração como a tecla ali de menu que você vai utilizar. E o principal desses dois que precisa estar funcionando perfeitamente é esse teclado aqui. Porque veja bem, se essas teclas que compõem o teclado aqui, elas estiverem com mau contato, não vai adiantar você apertar elas aqui para poder fazer a função de reiniciação da memória. Então, antes de vocês proceder
dessas três formas que eu falei para tentar desbloquear o teclado dessa televisão aqui. Então vocês primeiro peguem aí o aparelho de teste, certo? O nosso multímetro, teste essas chaves aqui para ver se elas estão dando a continuidade, elas estão fechando direitinho. Porque eu já peguei teclas dessa daqui que você aperta ela e ela tá aberta, entendeu? Ela não tá, você aperta ela, ela não fecha contato. Como eu já peguei muitas teclas dessa daqui também, que você aperta ela, no lugar dela te mostrar uma continuidade perfeita, ou seja, ela tem que te mostrar zero, né? Como se fosse um curto, né? Ela curto-circuito, é uma chave de curto-circuito, que ela curto-circuita o circuito. Então ela tem que quando você bota ela para testar no aparelho, então ela tem que te mostrar zero, certo? Ela tem que te mostrar continuidade. E você vai medir essa continuidade aí, no lugar dela te apresentar zero, certo? Ela te apresenta aí 100 ohms, 200 ohms, 150 ohms, entendeu? Ou seja, ela está te apresentando uma resistência. Se a chave estiver apresentando resistência, se ela não estiver fechando, é óbvio que ela não vai servir para você fazer a inicialização da memória, a iniciação da memória, porque na realidade ela não vai estar mandando para o microcontrolador a informação correta que ela deveria mandar, certo? Então verifique essas teclas para ver se elas estão fechando perfeitamente, entendeu? Se ela não estiver fechando, oferecer qualquer tipo de resistência, então você primeiro, antes de configurar a memória, você primeiro tem que trocar essas teclas aqui, certo, pessoal? Então nessa TV aqui, pessoal, é só isso. Só que eu também quero aproveitar, passar para vocês que esse problema de teclado, ele é muito comum, assim, de teclado bloqueado. Então vou passar para vocês aqui mais duas formas de desbloqueio de teclado, claro que de outros aparelhos. Esse aparelho aqui, ele se desbloqueia por dessas três formas que eu falei para você. Ou você entra com o código padrão de fábrica, né, que é o 7685, ou você vai configurar a memória, certo? Você vai lá, vai apertar o menu e o volume menos, certo? Segura e no controle remoto a tecla multi, segura essas três teclas por 12 segundos, certo? E por último vocês trocando a memória. Uma dessas três formas com certeza vai desbloquear o teclado novamente, o teclado do aparelho, certo? Mas vocês procurem ir por essa ordem, pessoal. Vamos deixar para mexer na memória, para trocar a memória, além de ser um integrado pequeno e difícil um pouquinho de se trocar, vamos deixar para trocar a memória somente em último caso. Então eu aconselho vocês primeiro a entrar com a senha do fabricante. Se não der certo, depois vocês tentam fazer aquele esqueminha que eu falei para você, das três teclas pressionadas por 12 segundos. Se também não der certo, então o último caso vai ser trocar a memória mesmo, certo, pessoal? Agora, existe mais dois procedimentos que eu quero passar para vocês que servem para outros aparelhos. Quando você liga lá o teclado, quando você liga a televisão e mostra que a TV está com o painel bloqueado. Existem mais dois procedimentos. Um dos procedimentos seria o seguinte: você segurar a tecla mais e o volume menos por 5 segundos. Aí vai aparecer aí uma mensagem para você que a sua senha foi cancelada, certo? E nesse caso aí, a sua senha ela passa a ser 0000, certo? Que é um código padrão de fábrica. O segundo, certo? O segundo seria o seguinte: você tenta resetar a memória da televisão. Como é que você faz isso? Você aperta ao mesmo tempo a tecla menu no painel da televisão e no controle remoto.
segura menu e segura menu no controle remoto e no painel da televisão, para poder fazer um reset aí da memória. Muitas vezes isso dá certo, pessoal. Fora isso, é só mesmo trocando a memória do aparelho, certo, pessoal? Bem, o que eu queria passar para vocês é isso daí, certo? Então, pessoal, é só isso. Deus abençoe todos vocês, a família de vocês. Eu vou deixar aí no link aí para vocês o esquema dessa televisão para quem está precisando trabalhar com ela. E vou deixar também um link especial aí para vocês que estão precisando de ajuda em qualquer área da sua vida e quer solucionar esses problemas aí de uma vez por todas. Tá, pessoal? Um abraço para vocês. Deus abençoe todos vocês.